pensando em construir uma casa e quer fazer uma vez bem feito, sem ter que ficar reformando uma casa que tá nova, tu precisa ficar comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou destrinchar junto contigo todas as coisas, todos os itens, projetos que tu precisa para fazer uma construção realmente muito bem feita e pensar todos os detalhes desde o início para que o teu resultado seja maravilhoso, não só esteticamente, mas para que a tua casa seja também muito funcional. Então vamos lá comigo. Quando a gente fala de construção, projeto arquitetônico é a pontinha do iceberg e a gente tem um monte de coisa embaixo ainda que a gente precisa fazer para ter um resultado de excelência. Então, o que é o projeto arquitetônico? O projeto arquitetônico é a planta baixa, né, a distribuição dos ambientes e as fachadas, né, que é aquele famoso 3D que a gente faz, que é onde a gente vê a visual externa da casa. Isso é o que contempla projeto arquitetônico. Além disso, a gente precisa de uma série de projetos complementares. Então, o projeto arquitetônico é uma pontinha e os complementares que estão aqui abaixo são os que geralmente o pessoal não presta atenção, mas é o que vai possibilitar com que todo o planejamento da obra seja condizente com a execução. Então, quando a gente faz um projeto completo, né, do arquitetônico com todos os outros complementares, a gente vai para a execução de obra com tudo muito organizado e a gente sabe o que executar e como executar, e aí não tem que ficar fazendo o que eu chamo de fazer projeto no meio da obra, né, que é ficar decidindo como que as coisas vão acontecer no meio da obra. Isso é muito ruim porque causa muitos problemas, atrasa a obra e faz com que a gente tenha que refazer muitas coisas na obra, e tudo que a gente tem que refazer é custo, né, e tudo na construção custa muito dinheiro. Então, o que é a ideia? A ideia é a gente gastar o máximo de tempo possível fazendo o projeto e decidindo tudo que precisa decidir antes de a gente começar a comprar material e investir lá no local, para que quando a gente começa realmente, agora vamos iniciar a obra, bom, a gente já tá com tudo decidido, tudo planejado, e a gente só precisa realmente executar um planejamento que já tá feito de cabo a rabo. Então, o projeto arquitetônico é o primeiro item. O que vem depois? A gente precisa de projeto de fundações e estrutural, que é o que a maioria das pessoas já conhece, né? O que é fundações? É aquele projeto da estrutura que fica abaixo da terra, né? Então, vai ser a sapata, vai ser as microestacas, vai ser a viga de baldrame e depois a gente tem a estrutura, né, que vai ser os pilares, as vigas, a laje. Então isso é a parte estrutural que a gente precisa. Depois a gente precisa de projeto hidrossanitário, que é a parte de água fria, água quente e esgoto, e a gente precisa de projeto pluvial, que é o quê? É o projeto de água da chuva. Então como a gente coleta a água da chuva, por onde que essa água da chuva vai passar e como que a gente vai jogar isso para a rede pública de novo, né? Então isso é um projeto de pluvial. Depois, quando a gente vai para a parte da elétrica, nós precisamos de projeto de elétrica em si e nós precisamos de projeto de luminotécnico. O projeto de luminotécnico é o projeto de iluminação que precisa estar já compatibilizado depois com o projeto de móveis, porque hoje a gente usa muito fitas de LED nos móveis para iluminar as áreas de trabalho. Então o projeto luminotécnico precisa estar compatibilizado já com a elétrica, isso inclusive na hora de a gente fazer a passagem dessa infraestrutura, dessa tubulação dentro da obra. Então isso precisa estar compatibilizado já junto com o arquitetônico. Junto com o projeto de elétrica, temos o projeto de rede e lógica, que é por onde vai passar a parte de internet, de telefonia e tal. Monitoramento, importantíssimo para quem tem casa que não é dentro de condomínio, né? Até quem é dentro de condomínio é importante, né, a gente fazer um projeto de monitoramento, mas se a gente quer colocar câmeras externo ou interno, ou os dois, a gente precisa ter o local já das câmeras planejado pra gente deixar as esferas elétricas e a gente precisa ter um local planejado para deixar o DVR, né, que é o equipamento que vai ter inclusive a gravação ali das câmeras e tal, que é tipo uma centralzinha. Alarme também, né, para quem quiser fazer, isso principalmente para quem não vai ter casa em condomínio, né, para quem vai ter casa de rua. Depois, muito ligado ao projeto arquitetônico, nós temos o projeto de paisagismo. O que é o projeto de paisagismo? É o projeto do entorno da casa. Então, onde que a gente vai ter grama, onde que a gente vai ter pavimentações, aonde que a gente vai ter vegetação. Para quem vai ter piscina, a gente precisa integrar o projeto
projeto de paisagismo com a parte de piscina. E aí, para quem vai ter piscina também, precisamos integrar o projeto hidrossanitário, né, o projeto de instalação de água, junto com o projeto da piscina também. E também precisamos integrar projeto de elétrica e de iluminação, né, com toda essa parte de paisagismo e de piscina, porque a gente vai precisar iluminar a parte externa, a gente vai precisar alimentar a parte elétrica, né, da rede da piscina. Então tudo isso já precisa ser conciliado, né, esses projetos precisam ser compatibilizados entre si. Depois, muito ligado também à parte de elétrica, a gente vai ter a parte de automação. Então, eu quero poder controlar as minhas cortinas, por exemplo, de tarde bate sol na minha casa, mas eu não tô em casa para fechar. Eu quero poder acionar essas cortinas, baixar as cortinas para não ficar batendo sol dentro de casa. É possível a gente controlar isso com automação, criar cenas de iluminação, poder controlar isso pelo celular. É possível a gente controlar o ar-condicionado para, por exemplo, eu quero chegar em casa com a minha casa já climatizada, né? Verão, é muito quente e eu não quero esperar o ar-condicionado climatizar quando eu chegar em casa. A gente pode conectar tudo isso num sistema de automação, tá? Então isso também precisa ser conciliado junto com o projeto de elétrica. E, gente, automação é muita coisa que precisa passar de fiação, de tubulação dentro da obra. Então, ou a gente pensa antes de fazer o reboco, ou depois já fica bem mais difícil, bem mais caro para fazer. Então, quem quer fazer automação é uma coisa assim, essencial de resolver lá quando a gente estiver falando da parte de antes de rebocar a casa, tá? É muito ligado a isso também, projeto de sonorização. Então, eu quero ter um som ambiente na minha casa, eu quero ter home theater, eu quero ter home theater com caixas embutidas no forro. Isso é muito legal, né? Ou eu quero ter um projeto de sonorização, onde que eu esteja na sala, no jantar, na cozinha, ouvindo a música na mesma altura, né? Pra gente não ter uma caixinha aqui perto da caixinha tá super alto e longe dela a gente nem escuta a música. Então a gente pode colocar caixinhas de som embutidas no forro, que é justamente para conseguir cumprir essa função de distribuir o som ambiente de forma uniforme. Então isso é muito legal, traz muita qualidade para o espaço também. E bom, esse grupo que eu comentei aqui com vocês, então, é um grupo que é mais responsável pela parte de instalações. Depois a gente começa a entrar mais na parte de acabamentos, né, que é o que a gente chama já dos projetos que vão estar ou ligados ou que são os projetos de interiores. O projeto mais importante que a gente vai ter de interiores é o projeto de marcenaria. Esse projeto de marcenaria é muito importante que ele esteja já pensado, né, o layout, o aproveitamento desses móveis lá na etapa do layout do arquitetônico. Por quê? Porque o projeto de marcenaria, gente, ele não faz milagre. O projeto de marcenaria a gente vai colocar móveis onde a gente tem paredes para colocar. Se a gente tem poucas paredes disponíveis, tu precisa ter consciência de que tu vai ter poucos móveis. Se tu é uma pessoa que precisa de muito armazenamento, é essencial que tu tenha mais paredes para colocar mais móveis depois, quando a gente for fazer o projeto de marcenaria. Então, esse projeto de marcenaria, ele vai contemplar tanto a parte mais estética, quanto a parte de aproveitamento mesmo, né? Então, como que eu vou guardar as coisas dentro dos meus móveis? Vai ser gaveta, vai ser prateleira, vai ter portinha, eu vou querer colocar uma tulha no meu banheiro. Então, isso é um projeto de marcenaria. E, obviamente, também que é o local onde a gente vai definir esses acabamentos, se vai ser vidro, se vai ser madeira, se vai ser uma coisa mais lisa, tá? Então, o projeto de marcenaria que também está muito ligado ao projeto de marmoraria, que são as bancadas de pedra, por exemplo, né? Que a gente vai ter na cozinha, que a gente vai ter no banheiro, que a gente vai ter na lavanderia. Então, esses projetos andam em concomitância. Um projeto que transita, né, entre a parte de interiores e a parte da obra mais civil é o projeto de revestimentos, porque é uma coisa que entra muito cedo na obra também, mas é uma coisa que precisa respeitar aquilo que a gente está planejando para a parte de interiores. Então, é a parte de piso, seja de porcelanato, de um vinílico, os revestimentos que vão nas paredes, é o local que a gente vai pensar se a gente precisa de revestimento nas paredes ou não. Então, por exemplo, assim, se a gente tem uma cozinha onde a gente vai ter a maior parte das paredes de marcenaria, a gente não precisa colocar revestimento onde vai móvel na frente. Então, a gente pode, por exemplo, planejar só aqui eu vou ter um local que vai aparecer. Então, a gente pode colocar revestimento só naquele local que aparece, não precisa colocar revestimento em todo o resto. Esse projeto de revestimentos, ele precisa ser paginado e quantificado. Então, quanto de revestimento eu vou comprar? A gente vai descobrir isso quando a gente fizer o projeto de paginação de revestimentos. Muito ligado à parte de interiores também, a gente vai ter a especificação de louças e metais. O que é isso? O vaso sanitário, por exemplo, é uma louça, né? Quando a gente tem cubas que são de louça, não necessariamente a gente vai ter todas as cubas de louça, né? A gente pode ter uma cuba, por exemplo, esculpida na pedra, mas quando tiver uma cuba de banheiro de louça, a gente vai ter essa especificação nesse momento aqui também. Juntamente com todos os metais, então todos os registros, todas as torneiras, chuveiros,
chuveiros, cubas, uma cuba da pia que seja de inox, por exemplo, isso tudo vai entrar dentro da especificação de metais, tá? Por que é essencial a gente já conciliar isso, já pensando na construção? Porque, por exemplo, assim, se tu é uma pessoa que gosta de ter 2 registros no chuveiro, a água quente vai ser um registro e a água fria vai ser outro. Se na hora da construção a gente colocar uma base de monocomando, por exemplo, já vai ter que trocar de novo essa base. Ou, não, a gente colocou 2 registros, mas a pessoa gosta de um monocomando, então depois precisa fazer a troca. Então isso já dificulta, já é uma coisa que tu vai ter que gastar de novo. Eu quero botar os meus acabamentos do col, por exemplo. Mas se foi deixado uma base Deca lá na parede, já é um problema também, porque depois vai precisar trocar todas essas bases ou comprar adaptador que é caro, ou às vezes não vai dar e aí vai ter que escolher um acabamento diferente do que tu gostaria. Então é bem importante a gente já fazer o planejamento dessa parte de interiores para que a gente já coloque essas bases corretas lá na parte da obra. Quando que a gente instala essa parte das bases? Quando a gente está fazendo a hidráulica. Isso é antes do reboco. Então, para vocês terem noção de que é muito importante a gente pensar a finalização enquanto a gente está ainda nesse processo de obra civil, para que a gente já consiga compatibilizar esses elementos e aí depois não tem que gastar 2 vezes, que é uma coisa muito ruim, né? Outro projeto que teremos também é a parte depois de estofados, né? Então, por exemplo, eu quero colocar uma cabeceira estofada. A gente precisa fazer um projeto disso para mandar para uma estofaria. Digamos que tu queira fazer um sofá sob medida, a gente precisa fazer projeto disso para mandar para estofaria também. Não é obrigatório, a gente pode ter também a parte de especificação de móveis soltos. Aqui no escritório a gente faz um mapinha para localizar e a gente lembrar, né, conseguir entender todas as coisas que a gente precisa comprar dentro de uma casa. A gente faz um mapa e a gente faz um quantitativo com uma especificação. Então, quantas cadeiras eu preciso comprar, qual o tamanho do sofá, qual o tamanho que cabe ali, né? Então, a gente precisa ter o projeto disso também pra gente entender e não sair comprando um monte de coisa que ou fique muito grande ou muito pequena e talvez não sirva no nosso espaço ou não fique bom esteticamente. Então, precisa ter sim um projeto, um planejamento dessa parte de móveis soltos, né, que a gente chama. Ligado também mais a essa parte de conforto, a gente precisa ter um projeto de cortinas e tapeçarias, né, que são as cortinas, persianas e tapetes. Mas por que eu preciso do projeto disso? Gente, a parte de cortinas, ela é conciliada, né, o cortineiro, por exemplo, ele é planejado lá quando a gente tá fazendo o gesso na obra, né, seja o gesso ou um forro de madeira, alguma coisa assim. Inclusive é um dos projetos que acho que eu não mencionei aqui, né, que é o projeto de forros. A gente precisa também, tá? O projeto de forros é muito importante que seja pensado junto com o projeto luminotécnico e também junto com os projetos de automação, de sonorização ambiente, de ar-condicionado, né? Também não falei, gente, é muita coisa que precisa, né? Projeto de ar-condicionado, então talvez tu vai colocar ar-condicionado split, a gente precisa colocar os drenos disso, né? Que a gente vai ligar na parte da rede hidráulica. Então o dreno vai ter que direcionar para um ralo, a gente precisa de um esgoto ali para a parte do ar-condicionado também. A gente precisa de elétrica para o ar-condicionado, a gente precisa da rede friorígena, que é aquela tubulação de cobre que a gente precisa passar. Digamos que tu queira fazer uma alternativa mais de alto padrão, que vai ser um ar-condicionado dutado, que é muito legal para o residencial também, que ele também é um pouco mais econômico depois do uso, né, do espaço, enfim, ele é mais eficiente para espaços grandes. Então, a gente precisa fazer um projeto de dutos, então precisa desse projeto de climatização do espaço, que vai ser feito antes de a gente fazer o gesso. É muito importante que isso seja compatibilizado com luminotécnica, com elétrico, com o gesso, com a parte de cortinas. Por quê? Porque a gente precisa planejar onde que a gente vai ter os cortineiros, que é aquele local pra gente embutir o varão ou aquela parte maiorzinha da persiana em cima, naquela aqueceira fixa da persiana, a gente pode embutir isso no gesso, precisa estar planejado também. Então é importante que a gente tenha, assim, pensado essa parte de cortinas e persianas e também de tapetes pra gente poder planejar, né, o tapete que a gente vai ter que comprar, os tamanhos que a gente vai ter que escolher para cada um dos ambientes. Outra coisa que é extremamente importante de a gente fazer a definição na hora do projeto de marcenaria são os eletros que nós vamos utilizar, tá? Os eletrodomésticos. Não só na hora de fazer o projeto de marcenaria, mas também durante a etapa de construção. Por quê? Porque tem alguns eletrodomésticos que a gente vai precisar trabalhando com algumas instalações específicas. Então, por exemplo, dependendo do modelo de coifa que tu for escolher, a gente vai ter que deixar uma exaustão de saída, né? Que é aquela tubulação que vai jogar o ar para fora. Pode ser que seja uma tubulação de 100 milímetros, talvez ela seja uma tubulação de 150, ter até
uma exaustão de 200. Hoje em dia a gente tem coifas que são embutidas na bancada, né? Que é aquelas retráteis, inclusive, e a gente precisa de uma exaustão para ela pelo piso. Então a gente precisa fazer essa passagem pela laje. Então, se a gente não tiver essas coisas planejadas antes, não vai dar para instalar depois quando tiver tudo pronto, tá? Então precisa sim pensar essa parte de etapa de interiores antes de a gente fazer a finalização, a conclusão da casa. Alguns equipamentos vão exigir parte elétrica diferente. Existem algumas máquinas de lavar roupa, por exemplo, que exigem que a gente tenha ponto de água quente também. Então não adianta só deixar uma água no esgoto normal, a gente precisa planejar uma água quente. Esses detalhezinhos a gente precisa estar pensando enquanto está fazendo a construção, para que não aconteça de chegar em um momento mais de finalização de obra e a gente ter que começar a abrir as coisas de novo, porque teve um monte de modificação, porque daí a gente começou a pensar nas coisas que já poderiam ter sido pensadas anteriormente. E, gente, uma palavra que eu falei muito durante esse vídeo aqui foi a palavra compatibilização. É essencial que a gente cruze esses elementos. Vocês viram que a gente falou de muitos itens aqui hoje que a gente precisa para ter um projeto bem pensado de cabo a rabo na construção. É essencial que a gente compatibilize esses elementos, que é o quê? A gente cruzar eles, a gente colocar eles em sobreposição para ver se uma coisa não tá tendo interferência com a outra. Se a gente não faz isso em projeto, a gente começa a ter que resolver essas coisas na obra. E muitas vezes a gente começa a ter que resolver isso num momento que já tem que demolir coisas que já estão feitas para que a gente faça aquilo funcionar da forma que a gente gostaria. E de novo, isso é custo que não precisaria ter. Então, a gente precisa pensar o projeto como um contexto completo e a gente precisa compatibilizar esses elementos para que a gente chegue na obra então e saiba o que executar, como e em qual ordem, tá? Isso a gente vai ver durante o processo de compatibilização. Sim, gente, é muita coisa que a gente precisa na hora de fazer o planejamento de uma obra. Então, esse é o formato que a gente trabalha aqui no escritório, né? Nós entregamos todos os projetos, todas as disciplinas, justamente porque a gente compatibiliza todas elas entre si. Então, inclusive, se você está pensando em construir, pode falar com a gente, porque vai ser um prazer te ajudar com a construção da tua casa. Mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido, te aberto um pouco mais a mente também sobre as coisas que tu precisa te preocupar antes de construir a tua casa. E, enfim, gente, nos encontramos aqui na próxima semana pra gente tomar o nosso cafezinho juntos.